Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. Que super satisfação poder conversar com o Fábio Gordon, gerente de soluções de data center da Dell Technologies. Aliás, tivemos uma baita conversa num evento 2 semanas atrás. Vamos falar sobre isso. Fábio, super obrigado por você atender ao convite e a gente poder ter essa conversa. Obrigado, Xandó. Obrigado de novo. É um prazer estar aqui com você no Papo Fácil. A gente já fez algumas vezes e é super legal estar de novo conversando com você aqui. Não, maravilha. Realmente é uma conversa muito solta, até porque o assunto que nós vamos falar hoje é extremamente empolgante, né? Antes disso, eu vou colocar um atalho aqui no canto superior direito da tela de várias outras conversas bacanas que eu tive com a Dell. Quem quiser, é só clicar no atalho que vai aparecer e assistir essas outras conversas. A Dell tem playlist aqui no Papo Fácil, porque tem muitos vídeos já, né? Mas enfim, o nosso assunto quentíssimo, é segurança, né? Hoje em dia, quem no âmbito pessoal ou profissional já não teve algum tipo de incidente, algum problema, né? Mas para a gente equalizar um pouco o conhecimento das pessoas, sabe, eu queria pedir para você comentar um pouco, né? Quais são os tipos de ataque mais comuns, o que é que tem sido, o que é que tem assolado o mercado aí, por favor. Legal, Xandó. Esse realmente é um dos assuntos em que as empresas mais nos procuram nos últimos tempos, com relação à questão de segurança. E existem diversos tipos de ataque, né? Existem aqueles ataques do tipo phishing, né, ou tipo pesca, que as pessoas mandam uma série de e-mails ou uma série de WhatsApps ou mensagens para várias pessoas e esperam que alguém clique em algum link ou baixe algum arquivo anexo e a partir desse momento você começa a invadir ou interagir com alguns dados ou com algumas informações da empresa. Existem também aqueles hackers internos, né? Ou aquelas pessoas que já têm acesso a algum tipo de informação ou de dado e que estão sendo recrutadas muitas vezes pelos criminosos cibernéticos que estão procurando opções para atacar as empresas. Então, existem os hackers internos. Existem também os ataques a vulnerabilidades conhecidas. Então, eu descobri que existe uma falha em algum tipo de sistema operacional ou algum tipo de aplicação em alguma outra empresa, e aí eu saio procurando as empresas que ainda utilizam esse sistema operacional, esse software, e buscam essa falha para atacar essa vulnerabilidade existente. Então, acho que esses são os 3 tipos mais comuns de ataque hoje em dia, né? O phishing, que é o pescar, que ele manda para um monte de gente e tenta achar quem clica, o hacker interno, e a descoberta de vulnerabilidades existentes. Nós comentávamos naquela ocasião que eu tenho saudades da época que os ataques eram aqueles ataques de pichação de site, os defacements, né? Que destruía o site todo bonitinho ficava todo destruído, né? E basicamente o que os hackers queriam fazer era se vangloriar, botar o nome deles ali para aparecer. Mas hoje não é mais isso não, eles estão atrás do quê? Eles estão atrás de muito dinheiro, muito dinheiro. E você consegue pegar, hoje em dia, os dados, as informações que as empresas têm são muito valiosas, né? E a gente fala um pouco, né, dos grandes assaltos a bancos que a gente viu no passado, o grande assalto do Banco Central, que teve o assalto de 160 milhões de reais aqui em Fortaleza, mas hoje em dia em fraudes que a gente está acompanhando em cyberataques, a gente está vendo roubos de 400 milhões, de 800 milhões de reais aqui no Brasil e valores até maiores fora do país. Por quê? Porque quando você pega os dados ou as informações da empresa, muitas vezes você consegue controlar a empresa toda e deixar ela parar de funcionar. E aí a gente pergunta, né, quanto que custa 1 minuto para você fora do ar? Ou 1 hora fora do ar? Ou 1 dia fora do ar? E isso sem discutir todas as questões de marca, todas as questões de dados e de proteção de dados e informação que a gente vai conversar um pouco mais para frente. Mas a perda financeira e o volume financeiro de dinheiro hoje envolvido na parte tecnológica é muito grande, né, Xandó? Não, então, o mundo se transformou digitalmente, graças a Deus, isso trouxe tantos benefícios, né, tantos serviços que foram tão aprimorados, isso é bem legal, mas por outro lado, uma indisponibilidade tecnológica ou de sistemas por minutos, horas ou dias podem, no limite, quebrar uma empresa. Imagina um grande varejista online parado aí por 1 semana, 2 semanas, o tamanho do prejuízo que ele tem, né? Sem dúvida. E a gente está falando
de um varejo que pode parar online, ou a gente está falando de fábricas que vão parar de funcionar e de operar, vão parar de produzir carros, ou a gente está falando de frigoríficos que vão parar de fazer alimento ou de cuidar dos animais que eles trabalham, falar da área agrícola que pode perder uma safra inteira. Então, hoje em dia, com a questão da transformação digital, todos os bens e ativos nossos estão muito mais próximos desse limiar do uso da tecnologia, né? Não, com certeza. Sabe uma coisa que eu acho apavorante, Fábio? Conversando com exatamente pessoas como você, e pessoas que lidam com segurança, me contaram, e isso é fato, que esse segmento de cybercrime virou uma indústria organizada. Ela é estratificada, não é isso? Cada especializada, tem pessoas que são especializadas em adquirir os e-mails, em mandar e-mail, em criar o phishing, em codificar o phishing, enfim, quem vai receber a informação, quem vai vender a informação, é realmente uma cadeia produtiva, vamos chamar assim, e isso é assustador, né? São verdadeiras quadrilhas organizadas e o que é interessante é que eles já perderam um pouco o medo. Existem sites e grupos de recrutamento de profissionais que você vê claramente profissionais sendo recrutados para trabalhar numa organização criminosa como essa para fazer algum tipo de invasão. Então eles procuram determinados perfis, pessoas que têm acesso a determinada informação, pessoas que trabalham com determinado tipo de sistema ou determinado tipo de dados, e eles estão sendo recrutados nas redes sociais hoje em dia para trabalhar num crime como esse. Não, por essas e por outras é que toda a retaguarda, toda a plataforma tecnológica tem que ter uma série de cuidados, né? E você me contava, né, quando conversávamos antes, que dentro dos projetos de soluções, de sistemas e até mesmo de dispositivos, hardwares, isso tem que ser levado em conta, né? Como é que funciona exatamente isso? Então, tem uma parte bem interessante que a gente já está trabalhando com a questão de criptografia em alguns sistemas, com a questão de isolamento de rede em outros sistemas. Então, alguns sistemas a gente está desenvolvendo a parte de hardware e a parte de software prontas para isso. Então, alguns dos desenvolvimentos foram feitos pensando principalmente no começo em organizações governamentais e questões militares, e depois em questões muito fortes do setor financeiro. Mas hoje em dia, o interessante é que essas tecnologias já estão disponíveis para todos. Então, hoje em dia, um varejista uma empresa de alimentos ou uma empresa de prestação de serviços já consegue ter o acesso à mesma tecnologia que as grandes empresas do setor financeiro e as empresas de setor governo já utilizam já há algum tempo. Então, trabalhar com essas novas tecnologias que foram desenvolvidas com foco em alguns setores já é realidade para quase todo o tamanho de empresa, para quase todo tipo de empresa e todo porte de empresa, né? É. Agora, não dá para eu não tocar num assunto com você que eu sei que tem sido há anos, 2 anos, 3 anos, um pouco menos, um pouco mais, assolado aí as empresas de todos os tamanhos, não tem preferência, que é o sequestro de dados, o famoso ransomware, né? Então, assim, para quem está assistindo a gente e ainda não está 100% informado, dá uma conceituação, né? O que é exatamente o ransomware e quais são as contramedidas que as empresas podem utilizar com o intuito de mitigar ou minimizar esse tipo de ameaça? Perfeito. Então, a empresa vai buscar um daqueles 3 sistemas que eu falei, né? Que é a questão do phishing, a questão da vulnerabilidade ou a questão de um hacker interno. Depois que ele fizer isso, o que ele vai fazer? Ele vai começar a analisar todos os seus dados e as informações dentro da sua empresa, dentro da sua infraestrutura. E aí ele vai começar a ver o que você tem em bancos de dados, o que você tem em aplicações e começar a criptografar essas informações ou esses dados de uma forma que você não consiga mais utilizar e que só ele tem acesso. O ransomware é um tipo de sequestro de dados e informações que os criminosos fazem para fazer o quê? Para fazer com que talvez você pague algum tipo de resgate por esses dados ou por essas informações. Então ele vai pegar toda a sua base de pedidos, toda a sua base de clientes, toda a sua base de desenvolvimento de produto, toda a sua inteligência
toda a parte de propriedade intelectual da sua empresa e vai capturando essas informações até, por exemplo, do notebook do presidente da empresa ou do diretor financeiro da empresa, e ele vai criptografando isso de uma forma que você não consiga mais acessar e que só ele tem acesso. E aí ele vai pedir alguma coisa em troca. E aí vai aparecer a famosa mensagem: você foi alvo de um ataque, então você vai ter que pagar determinado X criptomoedas para mim, para eu poder liberar os seus dados. Agora, o que eu acho triste é que houve um momento em que os ataques de ransomware começaram a declinar, muito por conta das empresas se conscientizarem da importância de ter um backup extremamente bem feito. Esse vai ser um tema que a gente vai falar já já daqui a pouco. Mas aí o pessoal descobriu o seguinte: as empresas que não queriam pagar porque já tinham restaurado o backup, os cybercriminosos começaram a ameaçar divulgar dados, abrir dados, vazar dados para o mercado. Pô, isso é um pesadelo e tanto, né? Sim, e aconteceu com diversas empresas, né? Você divulgar todos os nomes das pessoas, todos os cartões de crédito das pessoas, todos os usuários e senhas das pessoas. E aí, toda vez que acontece isso, é interessante, né? Porque muita gente usa a mesma senha em vários sites ou em vários lugares, e aí você acaba comprometendo o acesso em dezenas de lugares, né? Então, são dois tipos de ameaça. Não é a ameaça do tipo, me dá o dinheiro e me paga, e o segundo tipo de ameaça é essa ameaça, vou vazar suas informações para mostrar que você não é uma empresa segura ou confiável, né? Eu fui quase vítima de um ataque desse tipo. Não dá tempo da gente contar aqui agora, mas eu vou colocar um atalho aqui no canto da tela. Eu gravei um vídeo contando exatamente uma tentativa de ataque, credenciais minhas que vazaram, que tentaram fazer para me enganar. Tá nesse vídeo aqui que eu vou colocar para vocês verem. Agora, quando vaza os dados, não só existe um prejuízo do ponto de vista de imagem, a empresa fica muito mal falada, né, por ter seus dados vazados, sem contar a parte de multas financeiras, Lei Geral de Proteção de Dados, a legislação europeia, a GDPR também. A empresa perde dos dois lados, é um problemão, né? É isso aí. Ela perde de todos os lados, né? Porque hoje em dia, algumas empresas elas são 100% baseadas em dados e informações, né? Você tem grandes corretores, grandes instituições financeiras, as fintechs, elas são muito baseadas em informações e dados. Se ela perder os dados, se ela perder as informações, ela perdeu tudo. E aí perde a credibilidade, aí corre aquela questão dos clientes deixarem de acreditar na empresa ou migrarem para outra empresa e por aí vai. É um risco altíssimo, né, Xandó? Não, com certeza. Agora, nós ouvimos falar, não vou dar nomes aqui, porque nem precisamos, as pessoas sabem, empresas da área de varejo, laboratório de análises clínicas, hospitais, enfim, tantas empresas que foram alvos, né, de interrupções de serviço por conta possivelmente de ransomware. Que esse é público, super público do ESUS, né, que teve até comprometeu num dado momento os dados de vacinação e tal. Então, quantas e quantas empresas foram atacadas? E aí eu te pergunto o seguinte: eu me lembro quando o suprassumo para as empresas era fazer backup em fita, né? Eu sei que ainda existem empresas que podem utilizar por uma questão de legado, né? Mas o que mudou nessa área de segurança de dados, em termos de dispositivos de backup, dispositivos locais, nuvem, enfim, eu queria entender um pouco melhor como é que funciona isso tudo. Legal. Então, assim, a primeira parte, e a parte que todo mundo discutia muito antes, era a questão de ter o backup, né? Então, a primeira solução que você teria para você recuperar os seus dados era ter o seu backup e ter um backup que pudesse ser utilizado. A gente entende que muitas empresas faziam backup, mas elas não faziam os testes para ver se esse backup poderia ser utilizado para retomar a sua operação depois de alguns minutos, horas ou dias, dependendo do tipo da necessidade. Tá? Então, essa parte é extremamente importante, ter o backup, mas também fazer os testes de voltar ou de retornar o backup ou de utilizar esse backup para ver o quão funcional ele era. Tá? Com os ransomwares, a gente também começou a trabalhar com outro tipo de tecnologia, que é uma tecnologia que a gente fala de cofre de dados, ou CyberVault. O CyberVault ele é um segundo repositório de backup
que ele está isolado e ele está fora da sua rede tradicional e ele tem uma série de softwares que permitem que você faça a análise deles e que ele fica 100% isolado da tua rede, ele só conecta para pegar atualizações e informações e ele não vai ser corrompido. Porque hoje em dia não adianta mais só ter esse backup online, porque a gente viu que na maior parte dos ataques, os ambientes de backup também foram atacados. E aí se atacam o seu backup, você não tem outra opção. Então, a gente criou um ambiente, uma solução de cofre de dados, e essa solução de cofre de dados ela tem 3 princípios muito importantes, né? A questão de isolamento, então ela tem que estar isolada da rede. A questão de imutabilidade, ou seja, eu não consigo mudar os dados, as informações que estão lá dentro, então eu tenho um controle muito forte desses dados que estão lá dentro. E a terceira questão é a questão de inteligência. Por que inteligência? Eu uso machine learning, eu uso algoritmos preditivos que identificam se existe algum comportamento estranho naquela aplicação, naquele ambiente, para eu não fazer a atualização do backup com base nessas informações. Então, esses 3 grandes componentes de inteligência permitem que eu tenha um cofre de dados real, independente do meu ambiente e que tem uma dificuldade muito maior de ser atacado. Esse tipo de solução ele foi aprovado nos Estados Unidos pelas instituições financeiras como Sheltered Harbor, ou como porto protegido, ou porto de informações seguro. Então, ele é o porto seguro para onde você vai correr caso todo o seu ambiente seja comprometido e onde você tem as suas aplicações. E a parte interessante é que depende do tamanho da empresa, depende do tamanho que eu vou ter esse ambiente de CyberVault ou esse ambiente de cofre de dados. Então, é possível fazer para diversas empresas. Sabe que, agora tirando o meu boné de jornalista de tecnologia e colocando o boné de profissional de tecnologia, eu observei já 3 vezes empresas que tiveram problema com ransomware e os backups tinham sido comprometidos, exatamente por não ter. Né? Que adianta você ter um servidor replicado na rede se o invasor consegue andar lateralmente dentro da tua rede, infectar ou comprometer outros? Né? Então isso é super importante. Agora, qual é o papel da nuvem nessa história do backup? Né? As soluções de backup existentes, por exemplo, da própria Dell, tem como você fazer um repositório protegido local e transbordar para a nuvem? Enfim, como é que funciona isso? Tem sim, tem essa possibilidade, né? Hoje em dia, quando a gente fala de backup e de proteção de dados, né, a gente tem que pensar no edge ou na ponta ou na borda, e aí podem ser os dispositivos ou servidores que estão em ambientes distribuídos. A gente pensa no data center principal e a gente pensa também na questão da nuvem pública. E a gente tem as soluções Dell MC Power Protect, que nos ajudam a proteger os dados e as informações independente de onde eles estejam. Então, hoje, se você quiser, você pode entrar na maior parte dos grandes hyperscalers, entrar no marketplace e procurar lá a solução da Dell de proteção de dados e adquirir diretamente no portal do provedor de nuvem. E você tem já algumas soluções prontas para armazenar dados e fazer o backup e proteção de dados em algum ambiente das principais soluções e ambiente de nuvem pública. Isso que você falou tem uma importância gigante, porque de início muitas pessoas achavam, eu contratei um espaço na nuvem, a nuvem tem backup. Sim, a nuvem tem backup da sua infraestrutura, das suas ferramentas de gerenciamento do seu ambiente. Mas o ambiente do próprio usuário, se ele tem uma instância virtualizada num provedor de nuvem, cabe a ele fazer esse backup. E aí saber que tem nos marketplaces dos provedores uma solução quase que ao alcance de um clique de botão é muito legal, né? Isso, e é interessante, né? Muitas empresas adquirem as soluções de software as a service, ou de plataforma as a service, ou de infraestrutura como serviço, que são essas soluções, ou já de solução pronta, ou solução de infraestrutura em ambiente de nuvem pública, mas eles não entendem de quem que é a responsabilidade de dados, de informação e etc. E aí é muito importante entender as nuances do contrato, de quem é responsável pelos dados, pela informação e pelo backup, para você conseguir realmente saber se você precisa de uma proteção adicional ou não. Então, muitas vezes você vai precisar dessa camada adicional de proteção para ter certeza que você não vai perder, por exemplo, todos os seus e-mails,
ou as informações dos seus clientes, ou as informações de seus pedidos e compras feitas nos últimos dias. Imagina você perder todos os dados da sua plataforma de CRM. Imagino. É realmente impossível. Praticamente a empresa para, o CRM vai ser muito prejudicado, um ERP, então, a empresa virtualmente para. Agora, nosso tempo, Fábio, voou, já estourou completamente a duração de um papo fácil comum. Eu adoro conversar sobre segurança, né? Você poder contar isso tudo pra gente, mas eu queria que você, pra gente encerrar essa nossa conversa, você me dissesse uma empresa que esteja querendo avaliar a eficácia ou realmente o bom funcionamento dos seus processos de armazenamento de dados, de backup. Não sei, a Dell tem alguma forma de fazer um assessment ou de ajudar a orientar as empresas em relação a isso? Tem sim, e estamos fazendo com várias empresas. Então você pode procurar qualquer profissional da Dell que faz atendimento para sua empresa e pedir ajuda no assessment de segurança para a gente tentar entender como que é possível ajudar a sua empresa a se proteger melhor nesse momento. Então, pode procurar, tem um assessment, a gente tem bastante gente para fazer na área de serviços, de software e na área de equipamentos que podem ajudar você com esse assessment. E a gente vai ajudar em 3 principais pontos, né? Que a gente fala que é proteção, a detecção. Proteção é a primeira camada de proteção de ambiente de segurança. Detecção para ajudar vocês com políticas para identificar se você está sendo alvo de um ataque. E a questão da recuperação, como recuperar o seu ambiente e como voltar ao seu ambiente em caso de um desastre total, de uma falha total cometida por um caso, por exemplo, de ataque. Não, muito legal. Bom, na edição eu vou colocar a URL da Dell aqui embaixo para que as pessoas possam ter um acesso. Se inclusive houver uma URL mais específica de proteção de dados, depois você me passa, eu coloco aqui para as pessoas acessarem. Como eu falei, o tempo explodiu, tá evidente que a gente vai ter que marcar novas conversas, não dá para a gente falar mais um monte de coisa, né, Xandó? Então, mas ó, isso é bom, vamos deixar a conversa que termina com gostinho de quero mais, é o gancho para a gente marcar outra mais para frente e dar sequência, pode ser? Lógico, com certeza. É um prazer falar com você, Xandó. E que seja, quem sabe já dê para fazer presencial na Dell, tomando um café ao vivo e gravando mais um Papo Fácil. Que tal? Combinado. A gente marca uma visita lá no Solution Center e, inclusive, a gente pode demonstrar alguma dessas soluções para você no dia, porque daí você vai conseguir ver um pouco como que funciona isso na prática, porque a gente tem um espaço de demonstração aqui no nosso escritório e que a gente consegue mostrar e exemplificar um pouco de como essas soluções funcionam. Não, vai ser fantástico. Opa, já estou na fila, vocês devem ter um monte de gente querendo fazer essa visita. Me coloco na fila, preparo o café e a gente vai bater esse papo de novo. Super, super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Fábio Gordon, gerente de soluções de data center da Dell Technologies. Fábio, fica bem, seguro e até essa nossa próxima conversa, que seja breve. Tá precisando, tem muito assunto. Obrigado, Xandó. Um abraço.